Lucas 22, 54 ao 62. Ok? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos, ó Pai, para que a Tua palavra entre em nossos corações essa noite, para que possamos compreender, que o Seu Santo Espírito aplique em nossos corações, ó Pai, este é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando um pouco do que nós vimos na semana passada, Jesus, ele tinha sido traído, né, pelo seu amigo, pelo seu discípulo Judas. Depois Pedro arranca a orelha, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote, que em outro evangelho nós descobrimos que o nome dele é Malco. Jesus então cura a orelha desse servo e demonstra graça em meio aos seus inimigos que estavam ali para o prender. Este texto que nós vamos ver hoje, ele também está nos outros 3 evangelhos. Então está lá em Mateus 26, 57 e 75, lá em Marcos 14, 53 e lá em João 18, versículo 12. Jesus, ele sai então do Getsemane, vem pessoas então para o prender, a guarda, vem o sumo sacerdote, vem todas aquelas pessoas ali para prender Jesus ali, e levando, eles começam então a levar Jesus para o caminho que nós chamamos agora, que é o caminho das dores, ou a via dolorosa, como é muito conhecida, né? Aqui começa então o que nós chamamos de via dolorosa, o caminho que Jesus começa a percorrer do Getsemane até a cruz, o seu momento de oração até a chegada da cruz. Então, de acordo com os relatos dos evangelhos, a ordem que acontece provavelmente é a seguinte: primeiro, Jesus é levado ao sumo sacerdote Anás, que este sumo sacerdote envia a Caifás, que era então o genro ali dele, e aí depois os líderes judeus começam a apelar ao governador romano, que era Pilatos, para que Jesus fosse condenado à morte, porque eles não encontram ali nada para acusar Jesus. Lucas então registra que Pilatos, quando recebe Jesus, envia Jesus para Herodes. De Herodes interroga Jesus, não vê nenhum mal, volta para Pilatos, sem apresentar nenhuma sentença. Pilatos então, sem olhar nenhum erro em Jesus, leva para a multidão. E a multidão, o que faz? O povo prefere libertar Barrabás e prender e matar Jesus. E por fim, Pilatos então envia Jesus para ser crucificado naquilo que nós chamamos de o Gólgota. Então acontecem esses 7 eventos, essas 7 coisas, 7 julgamentos com Jesus, bastante confuso,
Então, primeiro Jesus, ele é julgado pelos judeus, depois ele é julgado pelos romanos, depois é julgado ali praticamente por um dos servos de César, e então volta para os judeus. Então é aquela confusão, e aí no final das contas todos ali julgam Jesus para a sua morte. E nesse meio tempo, Jesus, ele sofre a vergonha da nudez, ele é chicoteado, ele é cuspido e humilhado perante todos os que estão ali. Então nós começamos hoje esse início da Via Dolorosa. E como eu falei na semana passada, um dos maiores sofrimentos de Jesus não foi somente o físico e nem somente o espiritual, mas também, digamos assim, a parte emocional de Jesus. E nesse momento, Jesus, além de ser traído por todos os seus discípulos, agora ele vai ser traído por um dos discípulos mais próximos dele, que é justamente Pedro. Então vamos olhar primeiramente para o versículo 54 e versículo 55. Jesus, o texto começa dizendo que Jesus, ele é preso. Eles levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. Há uma discussão aqui, porque nessa época havia 2 sumos sacerdotes, sendo que na verdade deveria ser apenas um. Tinha Caifás e Anás. Um era genro e o outro era sogro. O que acontece é que Caifás, ele por conta de algumas questões de maus tratos, realmente, de ter feito algo errado, ele tinha sido deposto, e aí Anás então tinha assumido como sumo sacerdote. Então, quando a gente encontra no texto, alguns evangelhos diz que ele foi levado para Caifás. Outros evangelhos dizem que ele foi levado para Anás. Aqui em Lucas nós não encontramos, só diz aqui que ele foi para a casa do sumo sacerdote. Chegando então na casa do sumo sacerdote, que era o local onde uma pessoa que cometia um crime contra a lei, ela era levada à casa do sumo sacerdote, um local ali de julgamento. Então nessa casa, que era uma casa muito grande, tinha um local ali de julgamento, e as pessoas iam até lá para serem julgadas perante a lei dos judeus. Em Lucas nós não encontramos essa sentença, mas quando nós vamos para os outros evangelhos, nós encontramos que eles ficam ali discutindo com Jesus, tentando provar, tentando levar acusações contra Jesus. Eles não acham nada contra Jesus. Então tudo isso acontece no meio da madrugada, algo também que não poderia acontecer. Então, pela lei dos judeus, as pessoas não poderiam ser julgadas de madrugada, teria que se esperar até o dia seguinte, mas eles fazem tudo isso à escondida, com medo do povo, com medo de que as pessoas irão até ali e tentarão soltar Jesus ou algo parecido. Mas é interessante então que João, ou Pedro, ele começa, o texto diz que Pedro ele começa a seguir de longe, e então ele consegue entrar ali no pátio, então não na casa do sumo sacerdote, mas no pátio do sumo sacerdote. O que é interessante, e eu nunca tinha percebido esse detalhe, que lá em João 18, 15 a 16, não precisa abrir, mas lá em João 18, 15 a 16, diz que um outro discípulo foi com Pedro. E esse outro discípulo conseguiu conversar com os servos do sumo sacerdote para que Pedro pudesse entrar. Possivelmente, então, esse outro discípulo talvez fosse o próprio João. Então João está falando sobre si mesmo. Então João e Pedro foram os únicos que não abandonaram Jesus, mas foram até o pátio. Talvez, alguns dizem que João estava ali presente no julgamento e Pedro estava ali no pátio. Ou possivelmente João só fez a permissão de Pedro entrar e depois saiu. Então, tem um comentarista que diz que não havia dúvida de que o coração de Pedro e de João ainda estava com Jesus. Então, lembrando quem era Pedro, né? O impulsivo,
uma pessoa totalmente impulsiva, chega até ali e fala assim: não, eu vou entrar com Jesus, eu vou até a morte com Jesus. E o coração amoroso, possivelmente de João aqui, querendo cuidar do seu mestre. Então, possivelmente, esses 2 discípulos foram os únicos que foram até o fim, em certo sentido, ali com Jesus. No entanto, versículo 56 até o versículo 60 é onde nós encontramos o nosso detalhe principal aqui do nosso texto. 56 ao 60 diz então sobre a negação de Pedro. Esse texto então nos traz as 3 negações de Pedro. A primeira negação, versículos 56 e 57, diz que uma criada viu Pedro sentado ali à luz do fogo, então ao redor do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. O que isso indica? Que é possível que esta criada ela tenha ido até o Getsemane. Ela estava no Getsemane, olhou para Pedro, conheceu Pedro, reconheceu ele e disse: olha, esse homem estava com Jesus, estava ali com Jesus. Mas Pedro olha então, versículo 57, olha para essa mulher e diz: mulher, não o conheço. Mulher, eu nunca ouvi falar nesse tal de Jesus. Então, todos os 4 evangelhos dizem que esse primeiro questionamento é de uma serva, uma criada. E todos os servos ali estavam em volta dessa fogueira. E a gente acha muitas vezes, eu já vi em filme, né, como se chegasse uma serva bem silenciosa ali para Pedro e perguntasse em silêncio. Essa pergunta aqui dessa criada foi algo público. Então ele estava ali na roda, se aquecendo ali no fogo por causa do frio, e essa serva pergunta para Pedro, e Pedro publicamente responde: eu não conheço este homem. Ele nega pela primeira vez: eu não conheço este homem. Versículo 58 traz então a segunda negação. Pouco depois, então alguns minutos depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. E Pedro responde: homem, não sou. Respondeu então Pedro. Aqui é uma pequena discussão, porque esse segundo questionamento, se você for para os outros evangelhos, não traz um homem, mas lá em Marcos 14 diz que é uma outra serva, aliás, diz que é a mesma serva. Então parece que é a mesma serva que perguntou 2 vezes, parece que é isso. Em Mateus diz que foi de outra serva, lá em Mateus 26, e lá em João diz que foi um dos guardas que perguntou para Pedro. E Lucas está dizendo aqui que foi um homem. Então, por que isso, né? Por que foi perguntas diferentes? É bem possível, e vários comentaristas dizem sobre isso, que não foi uma questão de erro. Então não é que Mateus, Marcos e Lucas erraram e cada um colocou uma pessoa diferente, mas que foi bem provável que foram várias perguntas. Um grupo de pessoas perguntou então para Pedro, e aí cada um traz uma perspectiva diferente. Uma pessoa traz então João traz que foram os guardas, o outro diz que foi a serva, e aqui em Lucas diz que foi um homem, possivelmente então sendo este guarda. Então é possível que venham pessoas ali ao redor dessa fogueira perguntar para Pedro: Pedro, você não estava lá? Ou esse homem não estava lá? E aí Pedro nega pela segunda vez, diz então: olha, não fui eu. É interessante que em Lucas não traz o detalhe sobre o canto do galo, só traz no final, mas outros evangelhos traz que a cada negação de Pedro, o galo cantava. Então Pedro nega a primeira vez, o galo canta. Pedro nega a segunda vez, o galo canta. Pedro nega a terceira vez, então o galo finalmente canta. Por que alguns trazem nesse sentido também? Alguns comentaristas dizem que na verdade o galo está cantando, né? Toda vez que Pedro negava, o galo cantava. Mas esse último canto do galo
foi aquele canto final, logo no começo da madrugada, logo no começo do dia, quer dizer, logo no começo do dia, quando começa o sol nascer, então finalmente o último galo ele canta. Então, até que Pedro entendeu sobre o canto do galo. Então, a terceira negação, versículo 59 ao versículo 60, a última pessoa pergunta para Pedro. Então, foi um homem. Então, todos os outros evangelhos trazem também que foi um homem. Um outro evangelho diz que foi um dos guardas ali, um dos servos do sumo sacerdote, na verdade. E este último homem, versículos 59 e 60, eu vou ler aqui, diz assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Este último homem, junto com os outros evangelhos, nós descobrimos que ele sabia de 3 coisas. Primeiro, ele sabia que Pedro não era de Jerusalém, que Pedro era na verdade um galileu. E como que você descobre que uma pessoa era da Galileia? Da mesma forma, quando um nordestino ele vai lá para São Paulo e aí descobre que o nordestino não é de lá. Por quê? Porque por mais que muitas vezes, alguns, principalmente quando vai para o Rio de Janeiro, quando vai para o Rio de Janeiro tenta fazer o chiado, mas na cara já percebe que esse rapaz não é daqui. Da mesma forma, a gente aqui, que logo no começo, agora parou um pouco, mas logo no começo a pessoa olhava para mim, olhava para minha cara, eu nem abria a boca e já dizia: rapaz, você não é daqui não, né? Não, sou de São Paulo, tá? Eu vim para cá e tal. A mesma coisa acontecia com o Galileu. O Galileu tinha um sotaque muito forte, usava palavras diferentes. E todos os discípulos, exceto Judas, com exceção de Judas, todos os outros discípulos eram galileus. Então isso que é interessante. Qual foi o único que traiu Jesus? Judas, que não era galileu, que tinha influência ali dentro do pátio, dentro dos judeus. Mas todos os outros discípulos eram galileus. Então é possível, que as pessoas já sabiam que os galileus andavam com Jesus. Já era algo conhecido. Então, se um galileu estava ali no pátio do templo, então é possível, que ele seguia então Jesus. Então ele sabia que os discípulos de Jesus eram da Galileia. E um terceiro detalhe, lá no Evangelho de João, nós descobrimos que este homem que pergunta para Pedro, ele era servo do sumo sacerdote, e diz lá que ele era parente de Malco, parente do homem a quem Pedro tinha decepado a orelha. E este servo do sumo sacerdote também estava lá no Getsemane e viu toda a cena de Pedro arrancando a orelha de Malco. Então você imagina você ser questionado por aquele homem a quem você, aquele parente do homem que você decepou a orelha. E é por isso que os outros evangelhos, eles trazem o detalhe de que um traz que Pedro amaldiçoou a si mesmo, ou seja, ele disse: que eu morra, mas este homem eu não conheço. Então Pedro não só respondeu assim calmamente: não, eu não conheço esse homem. Não, Pedro respondeu de maneira ríspida, de maneira grosseira. Outro evangelho diz que ele começou a xingar, ele começou a brigar com as pessoas que estavam ao seu redor. Para de me perguntar isso, eu não conheço esse homem. Então, de uma maneira bem ríspida, de uma maneira bem rude, elevando então a sua voz e começando a ser grosseiro ali, se amaldiçoar. Não diz que ele rasgou as suas vestes, mas era possível toda a sua ensinação ali, de que ele estava ali tão revolto, com várias pessoas perguntando se ele conhecia
a Jesus. E Pedro começa a responder, então, se fôssemos traduzir para nós, é como se ele falasse: que eu morra, ou que morra esse Jesus, mas não tem nada a ver com ele. Então essas eram as palavras de Pedro aqui. Não eram palavras simplesmente calmas, mas era de maneira grosseira. E aí você imagina essa cena comigo: Pedro ali se exaltando, negando a Jesus, xingando as pessoas, se xingando, falando mal de todo mundo ali. E de repente, quem entra no pátio? Quem que entra no pátio nessa hora? Quem aparece? Jesus. Então imagina naquele momento, né, como lá no Chaves, né, que tem aquela cena que está todo mundo falando, aí de repente todo mundo para de falar, e aí o Chaves fala mais alto que todo mundo, né? Não sei se você já viu essa cena. É como se acontecesse isso aqui. De repente todo mundo fica em silêncio, e aí Pedro se exalta e começa a falar alto e brigando com as pessoas, e aí aparece justamente aquela pessoa em quem Pedro estava falando mal, em quem Pedro tinha negado, justo no mesmo momento. E naquele momento, o que diz então versículos 61 e 62: o Senhor voltou-se, ou melhor, vou ler dos 60. Pedro respondeu: homem, não sei do que você estava falando. Falava ainda quando o galo cantou. 61. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O interessante então é que assim que ele nega Jesus de maneira alta para todo mundo ouvir, o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus anteriormente, lá na ceia, de que ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E além do galo cantar, Jesus aparece, e o texto nos diz que Jesus olha fixamente, olha diretamente para Pedro. Imagina essa cena, imagina essa humilhação. Agora é interessante que Jesus, ele poderia ter gritado com Pedro, não é mesmo? Ele poderia ter acusado Pedro de mentiroso. Ah, traidor, seu mentiroso, está me negando na frente de todo mundo. Jesus podia falar para todos ali que Pedro era seu discípulo. Jesus poderia ter levado Pedro para morrer com ele. Agora que você me negou, você vai morrer comigo. Agora que você me negou, eu vou te negar. Agora que você me negou, eu vou falar na frente de todo mundo quem de fato você é. Ele poderia ter sentenciado Pedro à morte naquele momento. Mas o que Jesus faz? Ele é misericordioso. Ele apenas olha para Pedro. E esse simples olhar causou em Pedro, lhe fez lembrar, causou algo terrível em Pedro, lhe fez lembrar do seu pecado, fez lembrar que tinha prometido para Jesus que nunca o negaria, e o negou exatamente naquele mesmo momento. O que é interessante é que este olhar de Jesus, ele é cheio de piedade. Jesus não estava simplesmente julgando Pedro, mas é possível que este olhar fosse um olhar de tristeza pelo que Pedro acabou de cometer. E o pior ainda é porque Jesus poderia ser explosivo com Pedro, mas ele é calmo e manso e simplesmente olha para Pedro. Imagina, não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas às vezes a gente quer comprar briga, né? Se eu quero brigar com a pessoa, eu começo a brigar com a pessoa e eu quero comprar briga com ela. Seja com a esposa, seja com uma outra pessoa. E aí, imagina, você vai, não sei se aconteceu com você, que você tenta comprar briga com uma pessoa que nunca se fere, nunca leva o pessoal.
E aí você começa a brigar com ela e tal, e de repente ela olha para você e fala assim, não, tudo bem, fica tranquilo. Parece que dói mais, não é? Não parece que te fere mais quando a pessoa te responde de maneira branda? Ao invés de te responder de maneira ríspida, ela te responde de uma maneira tranquila. Aí você até acalma, você olha para ela e fala, não, desculpa, não queria nem brigar. Só estava querendo brigar, mas não é nem isso. E parece que isso te fere mais, você fica mais magoado. Mas quando uma pessoa chega para você e começa a brigar com você, e você responde de maneira violenta, parece que a pessoa conseguiu o que queria, né? Por isso que Provérbios ensina que nós devemos responder de maneira branda. Se a pessoa me acusa, a pessoa começa a brigar comigo, responde de maneira branda, responde de maneira calma, que isso vai ferir ainda mais a pessoa. E é o que Jesus faz aqui. Só que esse olhar de Jesus é muito mais do que isso. É um olhar piedoso. Este olhar é cheio de piedade. Agora, antes de voltar para esse detalhe e fazer algumas aplicações sobre isso, eu também queria responder talvez uma dúvida que às vezes a gente pensa sobre o sentido de como que Pedro negou Jesus. Porque nós sabemos, Jesus mesmo diz, que se nós negarmos a Jesus, o próprio Jesus vai nos negar diante do Pai. E às vezes a gente pensa assim, está vendo? Pedro negou Jesus e ainda foi perdoado. Ou seja, parece que Jesus não leva muito a sério esse negócio de negar a Ele. Qualquer pessoa pode negar. No entanto, existe uma grande diferença entre negar a Jesus por fraqueza e negar a Jesus por rebeldia. O que eu quero dizer com isso? Existem aqueles que negam a Jesus por rebeldia contra Jesus, no sentido de que dizem que Jesus não é Deus e permanecem rebeldes. E Hebreus 6 diz que esse tipo de pessoa, que uma vez esteve entre nós, mas negou a Jesus, no sentido de que condenou Jesus novamente, disse, esse Jesus não é Deus, Deus não presta, eu vou viver a minha vida de rebeldia contra Deus. Esse tipo de pessoa é o que nós chamamos de apóstata. Aquela pessoa que se apóstata da fé, que nega Jesus com toda a sua vida. Esse é o que nega a Jesus nesse sentido. Não foi o que Pedro fez. O que Pedro fez aqui, ele negou Jesus no seu momento de fraqueza. Ele não está sendo rebelde contra Jesus, mas está pecando. E em seu momento de tentação, ele então nega a Jesus. Ele foi tentado, ele negou Jesus naquele momento. O que demonstra que logo em seguida, o que Pedro faz? Ele se arrepende, ele vai, versículo 62, ele sai dali, ele chora amargamente. Chorou amargamente. O que isso mostra que Pedro se arrependeu daquilo que ele fez. Então há uma diferença entre aquele que se diz discípulo de Jesus, mas vive a sua vida em rebeldia contra Deus, e há a diferença entre aquele discípulo que em seu momento de fraqueza nega Jesus muitas vezes. E isso acontece com Pedro. Pedro, ele nega Jesus em seu momento de fraqueza, como muitas vezes nós todos os dias negamos a Jesus. Toda vez que nós pecamos, toda vez que a gente comete algum pecado, nós estamos falando para Jesus, eu não conheço este homem, eu não sei quem é Jesus. Porque se de fato nós soubermos quem é Jesus, de fato nós vivemos crendo que Jesus é Deus, é o que vai nos fazer não pecar. Então todos os dias nós negamos a Jesus. A gente olha para essa situação e talvez a gente olhe para Pedro, e fale, nossa Pedro, por que você negou Jesus 3 vezes?
Eu nunca farei isso. Mas todos os dias, irmãos, nós negamos a Jesus, porque somos fracos. E muitas vezes, em nossas atitudes diárias, nós estamos dizendo para as pessoas: não, eu nem conheço Jesus. Eu não sei se você já fez isso verbalmente. Eu já fiz isso verbalmente. Já falei para pessoas que eu não era crente. Já cheguei para pessoas e falei: não, crente, esse negócio de crente não dá certo não. Sendo que eu era. Principalmente na minha adolescência, 17, 18 anos, eu fiz muito isso. Querendo viver a minha vida em rebeldia contra Deus. Eu negava que eu era cristão. Até que descobriram que de fato eu ia para a igreja e eu era crente. Então eu voltei para o Senhor. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, talvez não com a boca, mas talvez em nossas atitudes. Então quando o patrão chega e diz: olha, você pode fazer essa nota fria aqui? Olha, você pode mentir no seu cupom fiscal? Olha, você pode não pagar este imposto? Ó, você pode mentir para tal pessoa? O que nós estamos dizendo? Não, com Jesus não tem nada a ver. Porque se de fato somos seguidores de Jesus, nós vamos fazer tudo aquilo que Jesus fez. Jesus pagou imposto, Jesus não mentiu, Jesus foi fiel, Jesus não traiu. Então, se nós somos seguidores de Jesus, em nossas atitudes, nós devemos fazer tudo o que Jesus fez. E quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós traímos, quando nós mentimos ali seja na escola, na faculdade, no mercado, em casa, toda vez que nós pecamos, nós devemos colocar na consciência que nós estamos negando a Jesus. Estamos dizendo que Jesus não é Deus e que a cruz de Cristo não tem valor para nós. Mas quando Jesus nos olha, quando Jesus olha para nós, quando nós percebemos Jesus em nossas vidas, este olhar de Jesus para nós deve nos fazer sentir vergonha, deve nos fazer chorar amargamente por causa dos nossos pecados, em busca de perdão. Eu tive uma conversa ontem e a pessoa não entendia, essa pessoa que estava conversando não entendia se ela podia ser perdoada por Deus ou não, por causa dos seus pecados. Ela me perguntou: pastor, eu posso ser perdoado por Deus, mesmo tendo cometido esses pecados? E a resposta foi sim, é claro que sim. Mas muitas vezes nós não aceitamos o perdão de Jesus. E o que Pedro está neste momento chorando amargamente é porque ele está ali pensando: será mesmo que eu posso ser perdoado por Deus? Será mesmo que eu posso ser perdoado por esse Jesus tão gentil? Será que eu posso ser perdoado por esse Jesus em quem não há pecado? E é interessante, irmãos, que possivelmente Pedro ficou com isso na cabeça até, no texto que nós veremos mais tarde, até Jesus ressuscitar e restaurar Pedro ali na praia. Então pensa que Pedro passou esse tempo todo pensando: será que eu posso receber este perdão desse Jesus misericordioso? E essa é a nossa dúvida muitas vezes, e nós já sabemos que sim, nós não precisamos mais ficar nessa dúvida de Pedro. A resposta é clara: sim, podemos receber o perdão de Jesus. Mesmo negando Jesus todos os dias de nossas vidas, podemos receber o perdão de Jesus. Mas quando Ele nos olha, nós devemos entender que o nosso pecado deve sim nos ferir. Nós devemos sim chorar amargamente, assim como Pedro chorou, mas crer na misericórdia do Senhor. Então, para resumir tudo que nós falamos hoje,
quero resumir uma frase que diz assim: diante da fraqueza humana e da nossa negação, diante da nossa fraqueza humana e da nossa negação, Jesus nos olha com graça e compaixão para que haja arrependimento e restauração. Então, diante da fraqueza humana e da nossa negação todos os dias, diante de cairmos em tentação, de negarmos a Jesus com os nossos pecados, Jesus diariamente nos olha assim como Ele olhou para Pedro, com graça, com compaixão, com misericórdia. E este olhar de Jesus para nós deve gerar em nós arrependimento, mas também restauração, que é o que Jesus faz mais tarde com Pedro. Então nós podemos aprender que devemos confessar os nossos pecados, mas lembrar que nós somos perdoados por todos os nossos pecados. Quando Jesus nos olha, se somos cristãos, quando Jesus nos olha, não é mais com um olhar de julgamento, mas é com um olhar de graça, de tristeza, de olhar para o seu pecado e dizer: por que você pecou? Por que você fez isso? Volte-se a mim. Volte-se a mim e passe então a me amar. Que a gente possa crer nesse perdão de Jesus, nessas verdades tão incisivas, de olhar que mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes diante de Jesus, daquela forma foi restaurado, nós também podemos ser restaurados. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos crer de que o Senhor é o mais interessado em restaurar a nossa vida. Podemos crer que mesmo que a gente negue ao Senhor diariamente com nossos pecados, seja qual pecado for, ainda assim o Senhor está pronto a nos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar gracioso e em silêncio restaurar as nossas vidas. Ó Pai, que possamos acreditar que o Teu Santo Espírito quer nos restaurar todos os dias, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito quer transformar as nossas vidas e nos livrar de nossos pecados. Que possamos lutar contra os nossos pecados diariamente, para não negar ao Senhor, mas para confessar a Ti todos os dias com nossas vidas. Que a gente não possa ter vergonha do Senhor, mas que a gente possa confessar ao Senhor, falar ao mundo que somos cristãos, que a nossa atitude dentro de casa, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do trabalho, possa mostrar às pessoas que de fato não estamos negando a Ti, mas estamos confessando ao Senhor. E que pessoas possam conhecer deste amor gracioso também, através de nossas vidas. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.